Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Espírito. A parábola da figueira estéril. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou aos vinicultores: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa-a ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Jesus conta a parábola da figueira estéril. Irmãos, e essa parábola aqui, ela traz para nós uma realidade terrível, né, irmãos? Uma realidade onde, se nós não cumprirmos o propósito pelo qual Deus nos criou, que é viver uma vida para a glória de Deus, o fim é a gente ser cortado e ser lançado fora. Né, irmãos? É uma realidade, é um despertar para uma realidade que muitas pessoas tendem a fechar os seus olhos nos últimos dias, né? Onde muitas vezes o mundo influencia mais a igreja do que a igreja influencia o mundo, porque o mundo fica ensinando que não é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, não vai mandar pessoas boas para o inferno, né? Basta apenas não matar, não roubar, não adulterar, não praticar o mal para o próximo, tá salvo. Não precisa ter assim comprometimento assim com as coisas de Deus. Não precisa assim viver a vida para a glória de Deus. Só uma pessoa muito ruim, né? Tá salvo, né? Mas a realidade, irmãos, a realidade é que se nós não cumprirmos os propósitos pelo qual Deus nos criou, se nós não produzirmos o devido fruto que nós devemos produzir, né, irmãos? O fim é trágico. O fim é triste. O fim é terrível. Não adianta nós acharmos que as coisas vão dar certo no final. Não vai dar certo no final. Não adianta achar que as coisas vão acabar bem. Não vai acabar bem. Devemos sim produzir os devidos frutos, né? E nessa passagem aqui, irmãos, nós aprendemos que nós somos uma figueira no meio de uma plantação de uvas, né, irmãos? E isso significa, irmãos, que não adianta nós ficarmos prestando atenção na nossa vida cristã baseado naqueles que estão à nossa volta. Porque nós não somos uma figueira no meio de uma plantação de figos. Nós somos uma figueira no meio de uma plantação de uva. Né, irmãos? Então, a vida cristã, irmãos, somos nós vivendo a vida cristã no meio de ímpios. Né? Somos nós, irmãos, isso representa que nós devemos viver a vida cristã de verdade em meio a ímpios. Devemos viver a vida cristã de verdade em meio a falsos crentes. Essa é a nossa vida, irmãos. Né, irmãos? A vida cristã não somos nós nos isolando dos ímpios. Não somos nós, muitas vezes, nos isolando dos falsos crentes. Não, eu vou morar lá no Alasca. Montar uma cabana lá no Alasca, lá, é para mim ficar longe de todo mundo, para mim viver em santidade. Sabe, santidade não é nós nos isolando do mundo. Não somos nós vivendo no meio dos ímpios, mas não agindo como eles. Não vivendo como eles. Não enxergando o mundo como eles enxergam. Né, irmãos? Vida cristã, irmãos, somos nós enxergando as coisas de maneira diferente. Né, irmãos? Essa é a nossa vida. Somos uma figueira no meio de uma plantação de uvas. Né, irmãos? E isso significa, irmãos, que nós devemos produzir os devidos frutos.
E se nós devemos produzir os devidos frutos, irmãos, significa que nós temos que estar em um constante progresso para produzirmos cada vez frutos melhores na presença de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Mas como que estão os crentes hoje? Né, irmãos? Os crentes hoje chegaram à conclusão de que, além de eles não precisarem progredir, eles podem regredir. Santo Né, irmãos? Os crentes hoje chegaram à conclusão, eu cheguei à conclusão de que eu era um crente bom demais. Sabe? Eu era um crente assim, eu cheguei à conclusão que eu ainda posso regredir um pouco e mesmo assim ainda ser um crente bom. Né, irmãos? Mas aonde você leu isso na Bíblia? Santo Sabe, irmãos, onde está essa vida cristã na Bíblia? Né, irmãos? Sabe por que os crentes chegam a essa conclusão? Porque eles se comparam com os pés de uva que estão à sua volta. Santo Senhor. Né, irmãos? Nós podemos nos achar o máximo quando nós nos comparamos com os ímpios lá fora. Glória Né, irmãos? Nós podemos nos achar o máximo. Né, irmão? Não, porque eu não roubo que nem aquele lá. É porque eu não adultero que nem aquele lá. Sabe, eu não falo palavrão que nem aquele lá. Sabe, eu sou uma pessoa excelente, um crente espetacular. Né, irmãos? Né? Eu, se comparado com aquele crente lá, eu sou o máximo. Sabe, porque eu conheço a palavra de Deus. Aquele ali não conhece a palavra de Deus. Eu congrego 3 vezes na semana. Sabe, eu sou alguém que sabe, irmão, nós podemos nos achar o máximo. E nós podemos chegar à conclusão, sim, de que nós podemos até regredir um pouco e mesmo assim ser o máximo. Santo Né, irmãos? Senhor. Quando nós nos comparamos com os pés de uva que estão à nossa volta. Glória a Deus. Mas eu duvido você olhar para Jesus Cristo e você achar que pode regredir. Glória a Deus. Sabe, porque Jesus Cristo é o alvo da nossa fé. Sabe, irmãos, é semelhante a Ele que nós devemos parecer. Glória E eu duvido nós olharmos para Jesus Cristo, sabe, irmãos, e chegarmos à conclusão de que nós já estamos bem, não precisamos progredir, e pior ainda, achar que podemos sim regredir e mesmo assim sermos crentes bons na presença de Deus. Santo Senhor, aleluia. Né, irmãos? Então nós enfrentamos um problema, irmãos. Sabe, o problema é que os ímpios lá do mundo estão se achando bons, se comparando com pessoas piores do que eles. Santo Senhor. E os crentes que são uma figueira, sabe, irmãos, eles estão vivendo a sua vida cristã se comparando com os pés de uva que estão à sua volta. Santo Senhor. Né, irmãos? Quando o alvo da nossa fé é um alvo inatingível. Não dá para dizer que nós já chegamos num nível espiritual perfeito. Não dá para dizer que nós já estamos bem. Não dá para dizer que nós não precisamos progredir, muito menos achar que podemos regredir. Glória a Deus. Não, eu vou diminuir um pouco o meu comprometimento, sabe? Porque eu acho que dá para diminuir um pouco o meu comprometimento, mesmo assim ser um crente bom. Santo Sabe, mesmo assim produzir os devidos frutos. Sabe, irmãos, nós sempre chegamos à conclusão de que quando nós olhamos para Jesus Cristo, sabe, o quanto nós ainda precisamos progredir, Glória a Deus, Senhor. o quanto nós ainda precisamos avançar. Porque o nosso alvo é inatingível, mas não é porque ele é inatingível, sabe, que a gente abandona o alvo. Santo Senhor. Né, irmãos, que a gente fica parado no mesmo lugar, ou que a gente fica estagnado, que a gente volta para trás. Não, irmãos, nós somos uma figueira e devemos produzir os devidos frutos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, devemos produzir os devidos frutos. E o problema hoje, irmãos, é que os crentes hoje não sabem que são uma figueira. Santo Senhor. Né, irmãos, os crentes hoje não sabem que são uma figueira. Eles estão cegos para essa realidade. Né, irmãos, e pior ainda, muitos crentes não querem ser uma figueira. Eles querem ser um pé de uva. Santo Senhor. Né? Não, eu quero ser um pé de uva. Né? Porque como é que é o pé de uva? O pé de uva são aquelas pessoas que primeiro ele se preocupa consigo mesmo. Primeiro, sabe, os seus sonhos, primeiro os seus projetos, primeiro o seu trabalho, primeiro as suas ilusões, e aí ele encaixa Deus lá na sua agenda, lá do jeito que der, coloca lá no cantinho da gaveta lá, sabe, eu quero ser um pé de uva. E você fala para ele, não, você não é um pé de uva, você é um pé de figueira. E ele fala, não, eu sou um pé de uva. Você fala para ele, não, você não é um pé de uva, você não pode estar agindo assim, você não é um pé de uva, você é um pé de figueira. E ele vai dizer, não, eu era um pé de figueira, mas eu decidi ser um pé de uva. Porque todo mundo é um pé de uva, por que eu tenho que ser um pé de figueira? Todo mundo é assim. Todo mundo primeiro se coloca os seus sonhos em primeiro lugar, os seus projetos em primeiro lugar, o seu trabalho em primeiro lugar, sua vida em primeiro lugar. E se der, encaixa Jesus Cristo. Mas todo mundo é assim. Por
pé de figueira. Não, eu decidi ser um pé de uva. Santo Senhor. Né, irmãos? Mas nós não somos um pé de uva, irmãos. Glória a Deus. Nós somos um pé de figueira. Santo Senhor. É isso que nós somos. E muitas vezes você está falando, você não é um pé de uva, você é um pé de figueira. Eu sei que eu sou um pé de figueira. Sabe, mas não está agindo como um pé de figueira. Glória a Deus. Diante das circunstâncias, você se desespera. Diante das circunstâncias, você demonstra que ainda continua sendo um pé de uva, por mais que você diga que é um pé de figueira. Santo Senhor. Aleluia. Né, irmãos? Diante das circunstâncias, sabe, você quer estar no controle quando você nunca está no controle. E você falou, não haja como um pé de uva. Eu sei que eu sou um pé de figueira. Sabe, mas continua agindo como um pé de uva. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, nós não somos um pé de uva, irmãos. Nós somos um pé de figueira. Glória a Deus. Nós não agimos como as pessoas agem à nossa volta. Nós não olhamos para esse mundo do jeito que as pessoas desse mundo à nossa volta olham. Nós somos diferentes, irmãos. Glória a E Deus. por sermos diferentes, irmãos, nós devemos sim produzir os devidos frutos. Glória a Deus. E quando a gente fala para os crentes, você é um pé de figueira, você não é um pé de uva. Eles ficam arrasados, irmãos. Santo Tem crente que quando você mostra para ele que ele é um pé de figueira e não um pé de uva, ele fica arrasado. Sabe, quando eu era um pé de uva, antes eu era tão feliz. Santo Antes eu era um pé de uva, eu me sentia satisfeito, eu me sentia completo, eu me sentia realizado. Sabe, agora que eu descobri que eu sou um pé de figueira, sabe, que eu tenho que priorizar as coisas de Deus, que eu tenho que produzir os devidos frutos, que eu não posso vir na igreja para barganhar com Deus, minha vida está arrasada. Santo Senhor. Antes eu me sentia bem, sabe, eu fazia de Deus meu empregado, eu não ia prestar culto a Deus não, era Deus que prestava culto para mim, o centro do culto era eu, a pregação, o centro da palavra era eu, sabe, e eu me sentia tão bem quando eu era um pé de uva, Santo sabe, Senhor. e foram falar para mim que eu sou um pé de figueira, sabe, eu me sinto arrasado, acabou comigo, né, irmãos, essa é a realidade da igreja hoje. Glória a Deus. Né, irmãos, você fala para eles que eles são um pé de figueira, sabe, eles se sentem arrasados. Santo Né, irmãos, é que nem o paciente falando para o médico, sabe, doutor, eu estou arrasado, doutor, porque eu fiz os exames aí, o senhor falou para mim que eu tenho câncer e eu preciso de um tratamento, sabe, eu me sinto arrasado. Porque antes, quando eu não sabia que eu tinha câncer, eu era feliz, eu era satisfeito, eu era completo. Mas agora o senhor falou para mim que eu tenho câncer, agora eu não paro de pensar nisso, minha vida está arrasada, minha vida tá, eu não consigo mais ter alegria, sabe? A culpa é do doutor que falou para ele que tem câncer, que precisa de tratamento. Santo Senhor. Né, irmãos? Deus, Senhor. Mas por que o doutor falou para ele que ele tem câncer? Sabe, irmãos, porque ele precisa de um tratamento Glória a Deus. e o tratamento pode ser curado. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela não nos engana, ainda que nós venhamos a querer ser enganados. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a palavra de Deus não nos engana. E muitos crentes estão pedindo para ser enganado. Santo Senhor. Não, mas antes eu era tão feliz, não importa se você era feliz, você estava caminhando para o inferno, ia caminhar para o inferno feliz. Glória a Deus. Agora você conhece a verdade, agora está triste. Sabe, o que você quer que eu faça? A palavra de Deus, ela não engana nós. A palavra de Deus, ela realmente mostra a condição que nós estamos. Sabe, os falsos mestres enganam nós. Eles leem a palavra, mas eles não pregam a palavra. Né? Mas a palavra pregada, ela não nos engana, irmãos. Glória a Deus. Ela mostra para nós a condição em que nós nos encontramos. Né? A palavra de Deus, irmãos, ela não é um remédio placebo. Né? Você já viu como é que funciona um remédio placebo? Né? Você quer testar um medicamento novo, né? Você pega 2 grupos de pessoas. Né? Para um grupo de pessoas, você dá o remédio verdadeiro que você quer testar. Para o outro grupo de pessoas, você dá o remédio placebo, né? O remédio de farinha. Né? Então as pessoas estão lá tomando remédio de farinha e estão assim, nossa, mas estou me sentindo tão bem, depois que eu comecei a tomar esse remédio, estou me sentindo tão bem, olha, meu Deus, eu estou sentindo que estou sendo curado, olha só, esse remédio aqui é bom, o remédio não está fazendo nada por ela, é remédio de farinha, Santo o Senhor. remédio não está resolvendo o problema dela, mas ela está se sentindo bem. Sabe, irmãos, a palavra de Deus não nos oferece um remédio de farinha. Glória a Sabe, Deus. a palavra de Deus não tem a intenção de nos fazer nos sentir bem, Glória a Deus. de nos fazer nos sentir confortáveis, de achar que a gente pode sim regredir, mesmo assim ser um servo de Deus e que tudo vai dar bem no final. Não vai dar bem no final. O fim é trágico, Santo o fim é triste,
o fim é terrível. E a palavra de Deus não oferece esse tipo de remédio para nós. Falsos mestres sim oferecem esse tipo de remédio para nós. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, a palavra de Deus nos oferece, sabe, irmãos, um remédio verdadeiro, que mostra a nossa condição miserável, mostra o quanto nós precisamos nos arrepender, nos voltar para a vontade de Deus, né, irmãos? E sermos curados. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Simplesmente sermos curados. Né? E o que nós precisamos entender, irmãos? Nós somos uma figueira, irmãos. Santo Senhor. Nós somos uma figueira e nós temos que produzir os devidos frutos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? A figueira, né? Muitas vezes os crentes estão produzindo cacho de uva. Sabe, você deve produzir figos e não uvas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, você deve produzir frutos condizentes com aquilo que você é. Glória a Deus. Não adianta a gente ficar produzindo um monte de fruto e não produzir o devido fruto. Glória a Deus. Nós temos que se produzir o devido fruto. Né, irmãos? E quando você fala para os crentes que eles são uma figueira, sabe, irmãos? Eles ficam arrasados. Eles falam assim, será que existe alguma possibilidade de eu voltar a ser um pé de uva do jeito que eu era antes? Santo Senhor. Puxa, eu me sentia tão bem antes. Será que há alguma possibilidade de eu voltar a ser o pé de uva que eu era antes? Sabe, irmãos? Depende, né? A resposta é depende, né? Jesus Cristo falou, não jogueis pérolas aos porcos, né? Jesus Cristo vai usar o exemplo do porco. Jesus Cristo vai dizer, quando você joga uma pérola para um porco, né? O porco, ele vai tentar comer a pérola. Aí ele vai ver que a pérola não é de comer. Né? E o porco vai pensar assim, para que serve essa pérola? Qual a utilidade dessa pérola? Né? Mas o porco não consegue apreciar a beleza da pérola. Né? Mas quando o porco se torna um homem, né, irmãos? O porco olha para a pérola e ele enxerga a beleza da pérola. Olha, Glória a pérola. Para que serve a pérola? Não, a questão não é a utilidade da pérola. O valor da pérola está naquilo que ela é, tá vendo? Ela é linda. Essa é a pérola. Né, irmãos? Quando nós nos convertemos, nós deixamos de ser o porco olhando para a pérola. Qual é a utilidade de Deus? A gente não vai até Deus buscando a sua utilidade. E a gente não evangeliza jogando pérola para porco. Vai na igreja que você vai ver que Deus vai resolver o teu problema. Vai na igreja que você vai ver que Deus vai curar você. Vai na igreja que você vai ver que Deus tem resposta. Será que tem alguma possibilidade de eu voltar a ser um porco olhando para a pérola como antes? Indo na igreja pela utilidade? Porque eu me sentia tão bem, eu me sentia tão satisfeito. Bom, depende. Se você deixou de ser um porco e se tornou um ser humano olhando para a pérola e enxerga a grandeza daquilo que Deus é, daquilo que Deus representa, daquilo que Deus significa, se você consegue olhar para Deus e entende que você tem que prestar culto a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, por aquilo que Ele significa, e não pela sua utilidade, sabe, eu sinto te dizer, mas é impossível voltar a ser o porco olhando para a pérola. Santo Senhor. Mas se você nunca se converteu, aí sim, você continua sendo um porco olhando para a pérola. É possível sim voltar atrás, né, e se satisfazer, né, naquela velha vida lá que você conhecia antes e que você se sentia tão bem, satisfeito, tendo uma doença mortal que vai te levar para o inferno, mas você vai para o inferno feliz, Santo completo, satisfeito. Glória a Deus. Né, irmãos? Se nós nos convertemos, irmãos, é impossível nós voltarmos a ser porco olhando para a pérola. Glória a Deus. Né, irmãos? E não sou eu que estou chamando as pessoas de porco, não. Quem usou o exemplo do porco foi Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, se é para achar ruim, vai achar ruim com Jesus Cristo que deu o exemplo do porco olhando para a pérola. Glória Né, irmãos? Mas essa é a realidade. Esse éramos nós, num nível inferior, olhando uma condição infinitamente inferior de vida. Né, irmãos? E quando nós enxergamos a verdadeira alegria desse mundo, a verdadeira satisfação, o verdadeiro contentamento, né, irmãos? Quando nós nos tornamos um homem olhando para a pérola, entendendo, sabe, a grandiosidade daquilo que Deus é, sabe, irmãos, é impossível voltar a ser o que nós éramos antes. Glória a Deus, Senhor. É impossível. Né, irmãos? A figueira não estava produzindo os devidos frutos. Né, irmãos? Fazia 3 anos que o dono da vinha ia lá e a figueira não estava produzindo os devidos frutos. Né? Então o dono da vinha quis cortar a figueira. E foi lá o vinicultor, né, irmão? Diz, não, deixa ela aí mais um ano. Deixa ela aí mais um ano que eu vou cavar em volta e eu vou estercar. E se ela não produzir o devido fruto, aí você pode cortar.
Né, irmãos? Fazia 3 anos que aquela figueira não produzia frutos. Sabe, muitas vezes, irmãos, as pessoas acham que são aprovadas porque elas estão muito tempo caminhando do mesmo jeito. Sabe, irmãos, mas há um momento de espera até o juízo vir. Há um momento de espera até a condenação vir. Não vem assim na hora, às vezes demora um pouco para acontecer. Né, irmãos? E como que nós podemos produzir os devidos frutos? Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, irmãos. É preciso que nós venhamos a reconhecer a nossa incapacidade, a nossa miserabilidade, a nossa condição miserável. Sabe, irmãos, é preciso que alguém faça isso por nós. E quem faz isso por nós? Jesus. Glória a Deus. Né, irmãos? Jesus é aquele que cava em volta de nós. Sabe, irmãos, e o processo de cavar, irmãos, pode ser um processo doloroso, viu? Sabe, muitas vezes Deus tem que destruir os nossos sonhos para a gente poder entender. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus tem que destruir os nossos projetos para a gente conseguir entender. Glória a Deus. Sabe, Deus tem que acabar, irmãos, muitas vezes com a nossa saúde para a gente conseguir entender. Sabe, Deus tem que nos levar para o buraco, sabe, irmãos, muitas vezes Deus tem que tirar tudo aquilo que a gente acha de mais grandioso para a gente poder entender. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, o processo de cavar pode ser um processo doloroso. Né, irmãos, pode ser um processo onde os nossos sonhos são arruinados, os nossos projetos são arruinados, sabe, irmãos, tudo acaba. Sabe, irmãos, mas se os nossos projetos não são os projetos de Deus, que Deus destrua os nossos projetos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, se a nossa saúde nos impede de caminhar com Deus, que Deus acabe com a nossa saúde. Né, irmãos, se o nosso dinheiro nos impede de caminhar com Deus, que Deus nos deixe na miséria. Glória a Deus, Senhor. Né, irmão, será que essa é a tua oração? Essa deveria ser a tua oração. Mas a oração dos crentes é: Senhor, faça meu negócio prosperar. Senhor, eu quero uma saúde. Para quê? Para que você quer o seu negócio prosperar? Para abandonar as coisas de Deus? Para deixar Deus em segundo lugar? Para ver o quanto Ele vai caber na tua agendinha, que já não cabe quase nada? Né? Para que a gente quer bastante saúde? Para a gente fazer outras coisas e deixar Deus para trás? Que Deus acabe com os nossos negócios, né? Que Deus acabe com o nosso dinheiro, que Deus acabe com a nossa saúde, se isso for fazer com que a gente permaneça de pé na presença de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E quanto mais o pecador se justifica do porquê Deus não está em primeiro lugar, mais imundo o pecador se torna. Santo Senhor. Né, irmãos? Mais imundo o pecador se torna. Deus não está em primeiro lugar, sabe como é que é, né? As coisas da vida, né? Deus não está, sabe? Ao invés de ele dizer: meu Deus do céu, realmente eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Realmente Deus precisava estar em primeiro lugar. Realmente eu não poderia estar desesperado mediante essa situação. Realmente eu não poderia ter agido daquele jeito. Não, os crentes são ótimos em se justificar. Sabe, irmãos, eles podem ficar horas e horas demonstrando o porquê estão desonrando a Deus. O porquê não estão colocando Deus em primeiro lugar. Do porquê, sabe, irmãos? Quanto mais nós nos justificamos o porquê que Deus não está em primeiro lugar, mais imundo nós nos tornamos. Sabe, irmãos, é por isso que os crentes começam a pensar: será que existe alguma possibilidade de eu voltar a ser o que eu era? Porque antes Deus não estava em primeiro lugar, mas eu me sentia bem. Sabe, eu me sentia bem, eu me sentia crente, eu me sentia satisfeito. Sabe, será que existe alguma possibilidade de eu voltar? Porque antes os meus projetos estavam em primeiro lugar. Sabe, e eu ia na igreja e eu fazia Deus meu empregado. Sabe, era o culto prestado a mim, eu era cultuar a mim mesmo. Sabe, eu me sentia ótimo, eu me sentia maravilhoso. Será que existe alguma possibilidade? Sabe, depende. Se você é o porco olhando para a pérola, é possível sim. Mas se você nasceu de novo, sinto dizer, é impossível. Você nunca mais vai conseguir olhar para as coisas do jeito que olhava antes. Você nunca mais vai conseguir viver a tua vida do jeito que você vivia antes. Você nunca mais vai olhar para as situações do jeito que você olhava antes. Sabe, irmãos, essa é a condição. Sabe, irmãos, que Deus possa estar cavando em volta de nós. E aquilo que estiver nos atrapalhando a colocar Deus em primeiro lugar, sabe, irmãos, que Deus possa destruir. Que Deus possa acabar. Porque é melhor nós estarmos sem emprego, sem dinheiro, sem saúde, sem nada, tendo Jesus Cristo. Né, irmãos? Porque tendo Jesus Cristo nós temos tudo. Nós estamos completos, nós estamos satisfeitos, nós estamos realizados. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.